Eu quero mostrar uma questãozinha que é sobre análise de função. Ela nos pede para determinar o domínio de uma função. E ela é bem simples, mas a mesma coisa vai servir para funções mais complexas, para a mesma análise. Bom, primeiramente, o domínio de uma função é a relação de quais valores que o x pode tomar. Não exatamente o x, mas o valor em que o y está relacionado aqui. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o nosso valor do y está dependendo do nosso x. Eu quero saber se existe alguma restrição para o x. Qual que é o domínio dele. No nosso caso aqui, qualquer valor que o x tomar, o y pode também adquirir um outro certo valor. Portanto, nosso domínio é real. Qualquer valor do conjunto dos reais funciona para esse caso aqui. A nossa função que a gente vai analisar é um pouquinho mais complexa, mas a ideia ainda continua a mesma. A nossa função vai ser essa daqui. E a gente quer saber se existe alguma restrição para o valor de x, o que claramente existe, né? Já que a gente está trabalhando com o conjunto dos reais, é uma função que assume valores reais, a gente sabe que qualquer valor aqui que for negativo vai assumir vai estar no conjunto dos imaginários, portanto não vai servir para nós nesse caso, ok? Então, a primeira restrição que a gente precisa olhar é dessa função aqui, ter um valor abaixo de zero, um valor negativo. Esse vai ser o nosso problema aqui. O outro problema é que a gente está lidando com uma fração em que o seu denominador está relacionado com o valor de x. Portanto, se a gente tiver algo do tipo 0 dividido por zero, isso aqui não vai ser possível determinar. Portanto, quando o x mais 1 tem que ser diferente de zero, o nosso x vai ter que ser diferente de menos 1. A gente vai ter que levar isso aqui em conta na hora de escrever a solução. Bom, analisando agora essa inequação bem aqui. Uma fração pode tomar valores negativos quando a parte de cima é negativa e a parte de baixo é positiva, ou a parte de baixo é positiva e a parte de cima der negativa, e a parte de baixo der negativa e a parte de cima der positiva, certo? Então a gente vai precisar analisar separadamente esses dois casos bem aqui. Isso aqui ser menor que zero e isso aqui ser menor que zero. Então nós temos que x ser maior que 3 e x ser menor que menos 1. Quando esses valores aqui forem assumidos para o x, a gente vai ter valores negativos para cada um. Agora a gente precisa analisar os dois conjuntos de uma vez só. Então vamos, para ser mais fácil, a gente vai escrever o conjunto de valores do x aqui, das duas funções, separadamente. Em uma reta, ok? Então a gente vai falar que aqui é o zero, aqui vai ser o menos 1 e aqui vai ser o 3. Então, para qualquer valores maiores do que zero, só deixa eu... Peraí. A gente está analisando essa função aqui primeiro. E depois a gente vai analisar essa daqui. Eu já vou colocar aqui de uma vez. E após isso, a gente quer analisar as duas ao mesmo tempo agora. Isso que eu estou fazendo é só para sinalizar, para a gente poder enxergar melhor quais os valores que o x pode assumir que vai deixar essas duas equações aqui negativas.
Então a gente vai estender aqui. Vamos analisar esses dois primeiro, depois a gente parte para os dois juntos. Quando o x for maior do que 3, para essa equação, os nossos valores vão ser menor que zero. Portanto, os conjuntos de solução que a gente está procurando de x está para cá. Valores atrás disso daqui é positivo, ok? O x mais 1 agora, quando o x for menor que menos 1. Portanto, o que a gente está procurando aqui é isso aqui, onde o x é menos 2, menos 3, etc. Então a gente tem que, quando o x tomar menos 1, a equação x mais 1, quando for menor que menos 1 na verdade, a equação x mais 1 vai ser negativa e a equação 3 menos x vai ser positiva. Então a junção das duas, para cá, vai dar negativa. Já que os valores em que o x mais 1 vai se tornar negativo quando for menor que menos 1 e o 3 menos x vai se tornar positivo quando for menor que menos 1 também. Então a gente vai estar com 1. Aqui vai ser um negativo, aqui um valor negativo, e aqui vai ser um valor positivo, dando valor negativo, certo? Agora para esse caso aqui, quando for maior que 3, essa equação aqui vai tomar um valor negativo e essa equação aqui vai tomar um valor positivo, como a gente pode ver nessa reta aqui, certo? Aqui é um valor positivo. Portanto, vai ficar um negativo e um positivo, dando um valor negativo também para essa divisão aqui dos dois polinômios, ok? Então aqui vai ficar negativo também. Portanto, a gente vê aqui que o nosso conjunto de soluções em que essa equação aqui se torna maior do que zero, certo? Vai ser o valor compreendido entre menos 1 e 3. Observe que quando o valor for 3, isso daqui vai se anular, né? Vai ficar essa equação vai dar zero, a raiz de zero vai dar zero. Portanto, não vai ter nenhum problema com o valor 3 em si. Mas a gente tinha uma restrição aqui de que o x teria que ser menos 1. Só que quando o x daria menos 1 aqui, daria positivo, né? Tecnicamente. Na nossa reta aqui, que não é possível visualizar muito bem, né? Mas a gente sabe que quando o x for menos 1, isso daqui vai dar zero. Portanto, vai deixar indeterminada essa função. Então, esse valor aqui não nos é procurado. E esse daqui é. Portanto, nosso conjunto de soluções está compreendido entre menos 1 e 3, sem contar o valor menos 1. Então, o x pode pegar qualquer valor real, tal que o x tem que ser maior que menos 1, sem ser igual a ele, ou menor ou igual a 3. E esse aqui é o nosso conjunto de soluções, esse aqui é o nosso domínio. Então, o nosso domínio está compreendido entre esses valores aqui. Qualquer valor diferente disso não vai ter solução, ok?